Olá, queridos alunos, saudações fraternas. Meu nome é Domingos e serei o professor de História de vocês no decorrer do ano de 2021. E estaremos iniciando esta semana de acolhimento com um tema bastante simples e bastante fácil, que é o jornal. Eu, no caso, vou trabalhar com a origem do jornal. O jornal que nós chamamos aí de diário, semanário, mensário, conforme ele circule diariamente, semanalmente ou mensalmente. Tá? Temos aí vários exemplos de jornais que circulam atualmente, com os quais nós temos contato. Acredito que a maior parte de vocês tenha contato, como o Estado de São Paulo, que é o Estadão, a Folha de São Paulo, o Globo, o Diário Popular, aqui em Santos, a Tribuna e outros tantos jornais. Ora, esses jornais, eles também, se não são nesse exato momento, eles virão a ser, no futuro, eles virão a ser fontes históricas, como são hoje os jornais do passado. Os jornais do passado, para nós, historiadores e estudantes de história, os jornais do passado são fontes primárias. Bem, qual a origem desses jornais, dessas publicações? Até onde nós sabemos, o primeiro jornal ele surge no Império Romano. Mais precisamente na capital do Império, Roma, durante o governo do ditador Júlio César, no primeiro século antes de Cristo. Esse jornal chamava-se Ata Diurna e ele continha as notícias políticas, os informes políticos do dia. Ele era publicado em placas de pedra ou de bronze, gravado no bronze ou na pedra. O seguinte jornal surge no lado oposto do mundo, do outro lado do mundo, lá na China, no Império Chinês, durante a dinastia Han, por volta do século 2 ou 3 depois de Cristo, ou seja, da era cristã. E essas folhas se chamavam Qipao na língua chinesa. E também eram informes governamentais sobre os atos do governo, sobre a política. Quanto ao primeiro jornal moderno, ainda que não seja um diário, era um jornal, nem semanário, era um jornal mensal, publicado a cada mês, se chamava Notizie Scritte, e ele começou a ser publicado na República de Veneza, que é uma cidade italiana, por volta do ano de 1559. No entanto, o primeiro jornal a circular diariamente no mundo, ele foi na Alemanha. Esse jornal é da Alemanha, e primeiro é um título em alemão complicado, mas a primeira palavra é Relation em alemão. Foi a Relation editada em Estrasburgo, por Johann Carolus. Essa relação editada em Estrasburgo por Johann Carolus no ano de 1605, portanto há mais de 4 séculos, é encarada como o primeiro jornal moderno, o primeiro jornal da modernidade, pelo menos a circular diariamente, a circular todos os dias. Uma outra publicação muito famosa foi o chamado Mercure de France, que circulou de 1672 a 1724. Depois ele foi reativado durante o século XVIII e era um jornal mais voltado para a literatura e a reflexão filosófica, mas também continha alguns dados sobre a política da época. No Brasil, o primeiro jornal a circular no Brasil, isso aconteceu após a vinda da família real, a chegada da família real, em 1808. Nesse mesmo ano, se eu não me engano, no dia 1º de junho, salvo engano meu, de 1808,
O brasileiro Hipólito José da Costa, que nasceu na cidade de Colônia, que hoje faz parte do Uruguai, né? Mas era uma cidade portuguesa, algum tempo atrás. O Hipólito José da Costa estava exilado em Londres. Era um perseguido político. Lá em Londres, ele editou o primeiro jornal o primeiro jornal brasileiro, né, em língua portuguesa, que chamava-se Correio Brasiliense, ou ainda Baú Literário. Tá? E isso, como falei, em junho, 1º de junho de 1808. Este foi o primeiro jornal brasileiro editado na nossa língua em português para os leitores de origem brasileira, mas editado lá em Londres, publicado em Londres. O primeiro jornal brasileiro editado aqui mesmo no Brasil passou a circular neste mesmo ano de 1808, porém alguns meses depois, tá? no dia 10 de setembro de 1808. Tá? E este jornal se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de Janeiro circulou de 1808, de 10 de setembro de 1808, até o ano da nossa independência, 1822. Para vocês, meus alunos, que são aí santistas, tá? Que ou nasceram ou vivem na cidade de Santos, primeiro jornal voltado para o público santista foi a Revista Comercial, editada em 1849. Após a Revista Comercial, muitos, ou um número imenso, gigantesco de folhas de jornal, de jornais, circularam até hoje na cidade de Santos, tá? Como o Diário de Santos, como atual A Tribuna, tá? E muitos outros jornais. Qual a importância desses jornais? Tá? Os jornais, eles são uma fonte de notícias variadas. Eles são uma fonte na qual você encontra praticamente tudo. Tá? Ali você encontra notícias políticas internacionais, vindas de correspondentes internacionais, no caso que estejam em Londres, em Paris, em Nova York. Você encontra notícias de nível nacional, vindas de Brasília, ou do Rio de Janeiro, ou de Curitiba, ou de Fortaleza, ou de qualquer capital brasileira. Como você encontra notícias, claro, um jornal regional, ele também dá espaço para notícias regionais, prioriza a própria região. Então ali você encontra também notícias sobre a sua região, tá? Sobre as diversas prefeituras, câmaras de vereadores, sindicatos e publicações de ordem cultural, tá? Musicais, peças de teatro, conferências, palestras. Então o jornal tanto tem um aspecto político, econômico, social, como também tem um aspecto cultural ou meramente informativo. Né? Nós encontramos, nos jornais nós encontramos editais, proclamas de casamento, nós encontramos proclamas de falência, notas de falências de determinadas firmas, nós encontramos publicações de sentenças, de processos e de sentenças. Então é uma gama muito grande de notícias. Agora o interessante é que dentro desse monte de notícias em que a gente se perde, nós também encontramos algumas notícias que seriam de natureza mais particular. Nós encontramos informações sobre eventos familiares ou pessoais. Nós encontramos notícias sobre festas, sobre comemorações, de aniversários, de bodas, de prata ou de ouro, de casamentos, de nascimentos, de batizados, de falecimentos, de missas de sétimo dia, que são publicados são publicados diariamente. Tá? Então, dentro do jornal, você pode encontrar, e isso é o mais interessante, você pode encontrar notícias sobre a sua própria história, sobre sua história de vida, sobre o seu histórico familiar. Ali você pode encontrar, se você pegar um jornal,
né, dos anos 50. Você pode encontrar notícias sobre seus avós, sobre o casamento dos seus avós, sobre a morte de um bisavô, ou de uma bisavó, ou de um tio-avô, ou de uma tia-avó, sobre o nascimento de algum tio ou de algum primo. Se você pegar jornais, publicações dos anos 20 ou 30, você pode encontrar o casamento dos seus bisavós, a morte dos seus tataravós, e você vai recuando, você sempre poderá encontrar umas notícias bastante breves, bastante sumárias, mas até então desconhecidas e importantes para você. Você pode encontrar ali muitas informações sobre nascimento, casamento, morte e até mesmo outros aspectos da vida dos seus antepassados, sejam dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós e dos seus ancestrais. Nesse sentido, os jornais, mesmo não sendo tão antigos, não tendo séculos, centenas ou milhares de anos, mesmo assim eles não deixam de ser uma fonte de informação preciosa para a história recente, tanto para a história regional, da sua cidade, do seu estado, como para a história do seu país e mesmo para a história internacional. Mas eles também não deixam de ser uma fonte de informação importante no que diz respeito à sua pessoa ou à sua família. A partir do jornal, você pode encontrar publicações sobre batismos, missas de sétimo dia, eventos em que os seus ancestrais e antepassados participaram, tá? Uma partida de futebol, um baile, um show musical, uma peça de teatro, às vezes até uma entrevista, tá? Em que alguém da sua família foi o entrevistado, seja sua mãe, seu pai, seus avós. E a partir daí você pode reconstruir sua própria história. Pode até mesmo consultando, investigando esses jornais. A Tribuna, por exemplo, possui um arquivo próprio. O antigo jornal A Cidade de Santos também tem o seu arquivo próprio. O próprio Diário de Santos, que é um jornal muito antigo, tem parte do seu arquivo na Hemeroteca Municipal de Santos. Então você pode ir lá e pesquisar notícias sobre a sua família, resgatar a sua memória, resgatar a sua história e, inclusive, você pode elaborar a sua árvore genealógica, pode montar a sua árvore colocando ali, às vezes você não sabe o nome do avô materno, da avó materna, do avô paterno, da avó materna, bisavós, tataravós, através da simples pesquisa e jornal. Você pode encontrar muitas dessas informações. Como eu já dei a entender, uma coleção, um arquivo especializado em jornais, ou uma coleção de jornais, se chama hemeroteca. Vem do grego hemero, que é dia, jornal e diário é a mesma coisa. Em muitos lugares o nome do jornal é diário, diário de alguma coisa, diário de notícias, porque ele circula diariamente. Em grego, dia, hemero, por isso uma coleção de jornais seria hemeroteca, uma coisa que com referência a diário ou diária. E como falei, a cidade de vocês, Santos, tem o privilégio de contar com uma excelente hemeroteca. Essa hemeroteca, se vocês queiram ir lá visitar, ela é aberta ao público, consultar os jornais antigos, resgatar as memórias de vocês. Essa hemeroteca ela fica ali junto do Teatro Municipal Rosinha Mastrangelo. Ela fica no térreo, ali no piso do Teatro Municipal. E, como falei, é gratuita, é aberta ao público, então fica aí para vocês uma bela sugestão, que é visitar a Hemeroteca Municipal para pesquisar sobre as suas raízes, sobre a sua história, sobre a memória de vocês. E também tem, como falei, o arquivo do jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna, se eu não me engano, o arquivo dele cobre de 1921 até agora 2021, são praticamente 100 anos, tudo ali aberto ao público. Os jornais mais antigos não estão à disposição, porque em 1932, durante a Revolução, a rebelião constitucionalista, houve um distúrbio na cidade de Santos e o arquivo da Tribuna naquela ocasião foi queimado. Então se perderam os jornais anteriores a 1921. Porém, se você for na hemeroteca,
como eu falei, ou na Sociedade Humanitária, havia esquecido dela, Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio. Ela fica ali perto da Catedral e do Fórum, na praça. Na Sociedade Humanitária também existe uma grande hemeroteca. Tanto na Humanitária quanto na hemeroteca você encontra exemplares mais antigos da Tribuna, talvez até o primeiro volume, que é lá de 1891 ou 1893. Não me lembro bem agora, mas você encontra esses volumes mais antigos. E aí, no caso, o período de pesquisa se amplia. Né? Na hemeroteca ou na humanitária, você teria acesso aí a 120 anos de informação. Isso apenas no jornal A Tribuna. Né? Se você pegar o jornal Diário de Santos, que foi criado, se eu não me engano, por volta de 1870, né? Você terá aí 150 anos, um século e meio de informações mais ou menos detalhadas. Bem, eu já me estendi muito, tá? Já usei bastante o tempo de vocês, prendi a atenção de vocês durante 15 minutos, então fica aí a dica de estudos para essa semana. Vão lá na Wikipédia, tá? Vão lá na internet, pesquisem um pouco mais, aprofundem, ampliem o que eu falei, para vocês saberem algumas coisas a mais algumas coisas sobre essa fonte histórica tão importante que são os jornais. Fica aí a dica. Tenham vocês uma maravilhosa semana e cuidem-se, viu? Um abraço fraterno.